gostaríamos de abrir os trabalhos convidando o senhor Cleverson Forato, da GCS, Global Certification System, que falará sobre a importância dos programas de conformidade para a sustentabilidade e evolução da confiança no agronegócio brasileiro. E também uma apresentação dos requisitos do Selo Brasil Agrosustentável. O senhor Cleverson Forato é diretor de operações da GCS, certificadora para a América Latina, é economista formado pela Universidade Estadual de Londrina, nossa UEL, consultor de sistemas de gestão com projetos certificados em empresas de diversos segmentos, consultor e instrutor de treinamentos para padrões ISO, consultor especialista em metodologia BPM, gestão de processos do negócio, com atuação como conselheiro consultivo e assessor em projetos de governança corporativa. É também consultor com foco em estratégia e reestruturação empresarial, com mais de 20 processos de desenvolvimento de diretores e sucessores em empresas nacionais e multinacionais. Professor, docente em cursos de pós-graduação para as disciplinas de gestão de qualidade, sistema de gestão ambiental, auditoria de sistemas de gestão da qualidade ambiental, sistema de gestão integrada e certificação florestal. Convidamos, então, para fazer o uso da palavra, o professor Cleverson Forato. Boa tarde a todos. Satisfação a gente conseguir nessa tarde de hoje falar de um assunto tão importante como a sustentabilidade. Então vamos lá, pessoal. A GCS certificadora, ela é uma certificadora de origem americana, tá? Ela está no Brasil desde setembro de 2019, fazendo aí 2 anos, e ela tem uma atuação um pouco diferente em alguns segmentos, que ela procura de forma evolutiva desenvolver e avaliar programas de conformidade, para que alguns segmentos, de acordo com tendências globais, ele vai evoluindo dentro da demanda que se tem de mercado quanto a consumo, a negociação, trazendo confiança em diversas linhas, né? Então, apresentando um pouquinho da GCS, antes de a gente falar um pouco do selo agro. A GCS é uma certificadora, conforme eu comentei, com referência internacional. Ela, na América Latina, o escritório do Brasil, situado em São Paulo, é que responde pelas operações, principalmente com empresas certificadas, tanto a nível Brasil, Chile, Peru e México, né? Em vários programas de conformidade. A matriz é na cidade de Salt Lake City, Utah. Então, há um bom tempo, ela já vinha avaliando o mercado nacional, em várias frentes de programa de conformidade, e houve a oportunidade, um encontro aí, de trazer para o Brasil um novo formato de avaliação e com produtos novos de certificação. Ela já possui hoje auditores em várias regiões no Brasil, né? Desde do Rio Grande do Sul, Manaus, Belém do Pará, Imperatriz, Maranhão, Recife e, claro, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, em diversas regiões para poder atuar em várias linhas de programas de conformidade, como o Selo Brasil Agro. A matriz é localizada em São Paulo, a matriz que cuida de toda a operação da GCS, mas respondendo sempre à matriz global que fica nos Estados Unidos. Além de... Há 2 linhas de avaliação de conformidade. Uma que a gente chama de linha mais genérica, que são as normas de certificação do sistema de gestão, que seguem normas ISO 9001, que é mais conhecida em qualidade, ISO 14001, gestão ambiental, e por aí segue. Então, a GCS ela atua nas principais normas do sistema de gestão, a qual ela é acreditada nacional e internacionalmente para essa atuação, tá? Inclusive, no Brasil, ela já tem a acreditação junto ao Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia e Avaliação, que é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para poder auditar as empresas dentro dos requisitos da norma ISO, e também a acreditação americana, que serve a nível internacional, que chama NARAST, que qualifica para diversas normas que no Brasil não há o credenciamento devido, e que, inclusive, valida os programas de conformidade setoriais da GCS, como é o caso do Selo Brasil Agrosustentável. Então, ela também, como organismo de certificação e auditoria, para ela ter essa condição, ela é auditada por organismos de acreditação que validam a sua condição de imparcialidade, técnica e metodologia para realizar esse tipo de trabalho.
Dentro dos programas, a GCS chegou no Brasil há 2 anos com o destino de trazer alguns programas setoriais de conformidade, né? Alguns específicos aqui, o Selo Agro, que nós estamos começando agora fazendo o primeiro circuito agro-sustentável, que a ideia é nós passarmos por 8 cidades dentro de 1 ano, né, fazendo esse tipo de evento e levando para o agronegócio essas condições de mostrar que o setor tem uma sustentabilidade bastante engajada e bastante alicerçada em requisitos e princípios. Temos também um selo que chama Araucária, que é um selo de conformidade ambiental para indústrias. Selo Transporte Seguro é um selo para transportadoras, que é uma avaliação de conformidade de segurança em transporte, tanto para transportadoras de carga quanto transporte de passageiros e transporte coletivo. Nós temos uma demanda nacional que é o LGPD. Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, que acaba sendo uma demanda para várias empresas, e a GCS, como avaliadora de conformidade, ela faz auditoria dentro dos requisitos da lei. Selo de conformidade sanitária, que é uma avaliação que é feita em empreendimentos com base em atendimento a requisitos sanitários, principalmente com relação ao Covid. Há um selo focado para a indústria moveleira nacional, que realiza a exportação para alguns países que demandam algumas regras de sustentabilidade nessa mobília fabricada, desde do plantio lá do pinus e eucalipto que utiliza no MDF para matéria-prima. E um selo ligado a condomínios empresariais, que é uma certificação de compliance de condomínios. Então, trabalha forte nesses requisitos de conformidade. Bom, o escritório fica em São Paulo, conforme eu comentei, e dentro da linha estratégica, o Brasil, até pela natureza da sua economia, ela veio como principal programa, é o Selo Brasil Agro Sustentável, que utiliza, em parceria, a GCS pesquisou uma empresa de técnica na área ambiental que tinha uma expertise no setor do agronegócio. Por isso, ela fez uma parceria no desenvolvimento de requisitos junto com a CS Ambiental, que Charles vai falar daqui a pouco. Bom, falando um pouco do selo agro, né, por que é fundamental a gente trabalhar esse tema no agronegócio brasileiro? Né? Por que nós estamos falando em sustentabilidade de forma cada vez mais ampla? Primeiro, porque a gente sempre traz a visão de quem compra. Né? Quem compra, ou seja, o mercado americano, o mercado chinês, o mercado europeu, que é aquele que vai cobrar requisitos para melhorar o valor, inclusive, do produto do agronegócio brasileiro, inclusive determinando a partir disso algumas demandas do que eles pensam sobre os seus princípios de sustentabilidade. Então, dentro dessa linha, nós vamos criar um programa com relevância e consistência, sempre abordando 4 pontos principais que ajudaram a nortear. O primeiro, né? Por quê? Porque há uma representatividade econômica. Quando você fala a nível de Brasil, a nível de recursos naturais, é sempre um olhar muito forte para o mundo. Os números do agronegócio cada vez mais alavancando. Se a gente pegar a década de 70, que representava 8% do PIB, hoje representa 25% do PIB, com tendência de consistência e crescimento, então é um setor nativo com relação à competitividade nossa, que não depende exclusivamente para essa produtividade, essa alavancagem, a demanda de empresas de fora. Então é uma competitividade, uma produtividade nacional, com atores nacionais regendo a forma que a economia é direcionada. Né? 50% da nossa balança comercial vem do agronegócio e nós somos o maior produtor em culturas relevantes, como soja, entre outros, que a gente vai apresentar. Um ponto também que é muito visto lá fora, quando, principalmente, países da União Europeia, o mercado americano, traça alguns planos em relação a alimentos. Então, há um entendimento que até 2050 nós teremos no mundo quase 10 bilhões de pessoas. Então, nós temos que aumentar em 70% a produção de alimentos até lá. Fazer isso, o mundo suportando esse aumento. Né? Então, será que nós conseguimos isso aumentar em área plantada ou nós vamos ter que ter mais produtividade na área consistente? Ou talvez não na mesma proporção. Né? Então, são todos os desafios que entram. Inclusive, pegando fonte da Confederação Nacional da Agricultura e numa própria avaliação que é feita pela GCS Estados Unidos, hoje o Brasil é o segundo exportador de produtos do setor agro, né? Com uma tendência de ultrapassar os Estados Unidos em 5 anos, se continuar nesse ritmo de crescimento atual do setor. Então, se torna aí o grande produtor de alimentos para o mundo. E a preocupação de alguns países que priorizam a questão de sustentabilidade,
conforme eu comentei, principalmente os países do G8, em que inclui Estados Unidos e alguns da União Europeia, a preocupação é muito forte em relação, olha, eles vão abastecer o mundo com alimentos, mas a gente precisa que mantenha alguns recursos fundamentais devidamente acompanhados e controlados. Então, não tem como a gente fugir do assunto sustentabilidade a partir dessa demanda. Tem uma demanda crescente, uma competitividade original, nativa, né? Porém, eu preciso garantir que isso cresça atendendo requisitos que são contemplados por diversos países do mundo na sua aquisição. Até agora, o que foi puxado muito de requisito no setor agro era sempre requisito de segurança de alimentos. Então, empresas grandes, fabricantes e distribuidores de alimentos, a nível multinacionais, sempre exigiram da nossa agroindústria, dos nossos fabricantes, né, de componentes, certificação ISO 22, GMP, BRC, que são certificações de segurança do alimento e aumentar o valor a partir dessa condição. Agora já está focando um pouco mais, beleza, o alimento ele chega seguro, há requisito muito bem definido, né? As principais cooperativas aí têm certificações relevantes, agora nós precisamos de que seja produzido esse alimento seguro, mas conservando os recursos para que haja continuidade nesse fornecimento, nessa produção. Por isso que a sustentabilidade ela entra de forma bastante consistente. Outro ponto, a ausência de substitutos. Então, não há esse produto que nós temos, ele é uma demanda que eu não consigo substituir nem no longo prazo. Alimento é alimento, tem que produzir, cada vez vai aumentar. Então, acaba que não é uma tecnologia, não é uma expertise num veículo a combustão, não é uma expertise num equipamento eletrônico, numa fibra ótica, que vai substituir com a inovação tecnológica, né? Sim, é um produto substituto, né? E a preocupação dos recursos disponíveis. Então, esses são alguns pilares aí que priorizam a necessidade do agro. E há uma necessidade também muito forte, que, independente da posição midiática, que há uma parcela, né, da mídia que ela ataca de uma forma indevida, no que a gente conhece a realidade do agro e o quanto ele se empenha para atender essas demandas, sem o conhecimento de causa. Então, aqui são exemplos de notícias, né, que ocorreu um fato isolado numa região específica e já há uma série de ONGs e entidades que associam indevidamente ao agronegócio. O que nós precisamos com isso? Ter uma forma de, não digo rebater, mas comprovar e mostrar, não, o agro ele tem uma série de mecanismos de avaliar conformidade que mostra que isso aqui é um desvio pontual e não representa em 0,000% de área plantada. E quando a gente verifica um tipo de notícia dessa, para o leigo que forma opinião na mídia, né, ou na sociedade, ele começa a entender o agro como vilão de forma injusta. Injusta por quê? Porque ele parte aí de uma representatividade muito grande no nosso PIB e num PIB original, com recursos, muitas vezes, e ganhos mantidos dentro da economia nacional. Então, por isso, é uma preocupação muito grande também a gente ter um mecanismo para mostrar, com base em critérios internacionais, que o agronegócio brasileiro ele tem, sim, suas iniciativas evolutivas de sustentabilidade em toda a sua cadeia. Tá? Por isso, do selo Brasil Agrosustentável. Então, dentro do contexto, a gente tinha um cenário de certos questionamentos, um cenário de uma necessidade de avançar para essa pauta. Essa pauta é vista pelos principais agentes, inclusive de fomento para o agronegócio, como uma pauta positiva e que tende cada vez mais a ter requisitos e ter uma relação direta, inclusive, com o custo do capital para a operação, e também incentivar as unidades com um programa de conformidade que não seja restritivo. O que é um programa restritivo? É aquele que vai uma entidade, ela fiscaliza, ela multa, ela vai embora. Qual que é a ideia do programa de conformidade? Ela visita a entidade, ela visita o fornecedor, ela faz um relatório de conformidade dentro dos requisitos aplicáveis, e o produtor, com base desse relatório, ele tem uma ressonância ética do teu empreendimento, ele vai tomar um conjunto de ações para, a partir desses requisitos, ir melhorando no longo prazo e evoluindo com a sua propriedade. Então, essa é a ideia do selo agro. Ele é uma certificação evolutiva, no entanto que ela tem algumas modalidades de evolução. Ela começa numa certificação nível bronze, nível prata e nível ouro, de acordo com a maturidade da sua
da sua propriedade. E isso se aplica também aos fornecedores, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, o objetivo é o quê? Demonstrar às partes interessadas e clientes do agro o nível de sustentabilidade do segmento em todas as fases da cadeia de produção. Inclusive, a certificadora, junto com a ACS, que faz parte do conselho técnico desse programa, elas foram procuradas por alguns agentes que tratam do agro a nível nacional, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para entender, olha, acaba sendo importante isso vindo de uma certificadora internacional, inclusive, e não nacional, não que a nacional não certificaria, mas para quem olha de fora, né, ele entende, olha, para um comprador, um grande player de fora, entende, olha, quem avaliou foi realmente um grupo internacional que não tem influência somente de uma linha de visto de conformidade nacional. Então, acaba sendo algo bastante positivo. A abrangência, desde o fornecedor de insumos, equipamentos, serviços, até a distribuição, ele cabe na certificação. Nós temos duas normas ligadas ao programa, que vocês podem baixar ela no próprio site do selo, que a gente já vai mostrar novamente, o sba.com.agr.br. Um requisito, ele trabalha indústrias de insumos, fornecedores de transporte, serviços, seja laboratório de pesquisa, análise técnica, assessoramento, né, suprimentos como um todo. As cooperativas entraram também na linha. Então, há uma visão, o que a matriz dos Estados Unidos entendeu? Falou, olha, boa parte da operação é gerenciada no Brasil por cooperativas agroindustriais, que é um alicerce muito importante para o agronegócio ter a competitividade que tem. Então, nós temos também que olhar como o grão ele entra, ele é beneficiado na cooperativa. A cooperativa ela fornece muitas vezes semente para o cooperado, ela dá assistência técnica, ela tem estudo de pesquisa, ela muitas vezes fecha com a agroindústria e transporta. Então, ela tem uma parcela muito relevante dentro da sustentabilidade do agro, pela assessoria e pela interface que ela faz com o próprio produtor. E a parte de distribuição, inclusive, que engloba o pessoal que atua no setor de transporte para atender requisitos de sustentabilidade também nessa linha, por fazer parte da cadeia. Então, toda a cadeia ela tem que se aplicar a requisito de conformidade. O produtor rural, seja ele criador ou seja ele produtor de grãos em si, ele tem um manual específico. Por que ele é específico em relação aos outros? Porque ele foi feito alinhado com alguns requisitos internacionais que já existem em relação à produção sustentável. E os demais são entendidos como serviços, entre outras demandas, que atendem requisitos de conformidade empresarial de forma mais genérica, né? Por isso, 2 manuais. Dentro da metodologia, a GCS, ela audita a empresa, a organização, ela faz auditoria, e a auditoria ela gera um score, um número, uma pontuação do nível de conformidade dos critérios que estão no manual que se encontra lá no site do selo, do programa. Dentro desses critérios, a empresa recebe uma pontuação. Olha, a pontuação mínima para certificação é de 56 pontos. Ela conseguiu lá 52 pontos. Então, falta 4 pontos para ela chegar no nível bronze. Ela, com base nesse relatório, ela pode tomar ações, atender alguns requisitos mandatórios e obter a certificação. Então, não é um processo que é feito uma vez somente, uma auditoria, acaba ali. A empresa ela continua em relacionamento com a certificadora, ela tem 1 ano para agir e tomar ação para receber a certificação dela. E daí, a partir do certificado emitido, anualmente a empresa é acompanhada, ela é auditada. Auditoria em campo, a certificadora agenda com o produtor, ela vai na propriedade e realiza a avaliação de documentos e a avaliação in loco de alguns requisitos. Mas sempre na linha evolutiva, né? A auditoria de conformidade, ela não é fiscalização de órgão, ela é uma avaliação que é feita, que compara com o requisito a realidade que foi apresentada, mas ela fornece ali uma condição dele, de forma proativa, melhorar e evoluir e adequar a sua propriedade. Tá? Bom, nós temos 2 modalidades que nem eu comentei, a propriedade de plantio e criação de animais e as cooperativas e fornecedores em geral. Nas propriedades de plantio e criação, nós temos 7 grandes requisitos que são avaliados. Começa com a parte de requisito legal aplicável. Eu não vou entrar no detalhe, até no manual está disponível, a gente pode trocar informação depois também.
Mas ali ele é verificado como é que está georreferenciamento, como é que se encontra a situação do CAR da empresa, regularização de algumas condições da propriedade. Então, toda a parte de legislação. Inclui também legislação trabalhista ligada à operação. Boas práticas empresariais, a gente entra com o nível, olha, ele tem, como é que ele acompanha os indicadores de desempenho da propriedade, como é que é feito o gerenciamento da propriedade, como é que ele faz o planejamento econômico e financeiro da propriedade, a nível de produção. Então, quais são as boas práticas tratando a propriedade como uma empresa, como uma unidade de produção e unidade econômica. Condições de trabalho responsáveis entra em relação à legislação brasileira relacionada à força de trabalho. Então, verifica se tem exploração de mão de obra infantil na propriedade, se tem, se o pessoal ali, seja terceiro ou direto, tem um contrato e uma livre iniciativa de atuação. Então, tem uma série de itens que é verificado nesse tópico, mas que não foge, no caso, da legislação trabalhista nacional, que ela, quando se olha de fora, ela já é considerada pesada comparando com outros países, que a livre iniciativa e livre contratação é mais aberta. Tá? Relações responsáveis com a comunidade. Se eu tiver uma área aqui, eu tenho comunidade indígena próxima, como é que eu faço esse respeito de papéis? Então, esse entra um ponto também que é bem relevante. Tá? Responsabilidade ambiental, né? Como é que está, se eu tenho posto, como é que está a autorização de utilização nível de outorga, como é que eu faço a disposição de resíduo, como é que eu armazeno um produto químico, produto perigoso, como é que eu faço o armazenamento defensivo, o descarte dos resíduos pós-utilização. Então, uma série de questões ligadas à parte ambiental. Boas práticas agrícolas, que vai desde o meu plano de plantio, preparação da terra, utilização de insumo, utilização do profissional técnico especializado, até a parte de colheita e distribuição. E para quem é criador, a parte de bem-estar animal, que é um requisito que entra, seja de corte ou seja leiteiro, independente da modalidade. Tem uma série de avaliações internacionais que são trazidas para o selo Brasil Agrosustentável para verificar se essa produção ela atende a alguns critérios relacionados ao bem-estar daquela produção que é utilizada. Então, esses são 7 grupos de requisitos que são avaliados. Há propriedades que não se aplicam uma série de requisitos, por não ter uma produção específica de um item ou outro, mas é sempre customizado a avaliação, dentro de uma linha de auditoria, daquilo que a propriedade realmente tenha de demanda para se avaliar em cada item que é abordado. Dentro do manual, que é a norma do selo Brasil para propriedade, ele se encontra detalhadamente todos os requisitos aplicáveis ao produtor. Ele é alinhado com demandas do tripé de sustentabilidade, né, questão social, governança e meio ambiente. Então, ela tem uma linha muito forte em algo que alguns grandes grupos têm exigido, inclusive de produtores ou fornecedores. Então, acaba que ele é um formato completo, foi tirado de várias... Tem um padrão específico de certificação para quem produz soja. Tem uma certificação específica para quem produz milho. Tem outro que é boa prática de criação de animais. O selo Brasil Agro ele concentra vários itens que são relevantes de vários programas de conformidade para que ele seja o mais genérico possível e uma marca mais consolidada dentro do nosso agronegócio. Então, bom, a partir dos 55 pontos, então o que nós temos aqui de classificação? A unidade de produção ela pode ter a certificação Selo Brasil Agro Ouro, Prata ou Bronze. Né? O bronze é quando ele tem de 55% a 69% de conformidade dos requisitos, o prata de 70% a 84% e o ouro de 85% a 100%. Por que essas modalidades? E não partimos já do ouro direto? Porque a gente entende que há algumas situações que o produtor não realiza algumas demandas, algumas adequações. Primeiro, que não é justificado, muitas vezes, o ganho. E segundo, porque ele desconhece algum requisito, alguma legislação. Quando faz um diagnóstico desse tipo, ele vai saber quantitativamente como se encontra a sua propriedade. E daí ele pode ir evoluindo. Então, tem uma empresa que foi auditada, uma propriedade rural que ela adquiriu, que ela foi auditada em junho e tirou o selo bronze. Daí ela já fez algumas ações, em algo que é viável, que é gestão interna, já foi para o nível prata. A tendência é que na próxima auditoria já fique no ouro, porque isso é prioridade, inclusive, para o produtor. Uma outra saiu no selo prata, vai fazer alguns investimentos ou algumas adequações que nem sempre é investimento, às vezes é orientação, né, e criar procedimento dentro da fazenda.
já parte para o selo ouro. Então, dá essa forma de evolução. Então, é uma forma que a gente não fica restritivo, que diz, o cara está em 50%, o mínimo 85%. Fala, puxa, mas esses 35% pode ser até desanimador em alguns momentos no setor, né? Então, por isso que a gente parte, olha, vamos evoluir e o programa ele vai dando condição de ele chegar lá. Então, tem que dar passo a passo. Tá? Isso em relação à propriedade. Tá? As auditorias, conforme eu comentei, elas seguem os requisitos que são aplicáveis ao segmento. A gente procurou, inclusive, alinhar com a CS e pegar algumas autoridades técnicas de alguns institutos, foram recomendados, inclusive, até pelo mapa, para a gente ter uma validação técnica, aquilo que é relevante para o setor, para não trazer aquilo, olha, isso aqui é aplicável mais para uma indústria de tal formato, eu cobro no agro, para a gente ficar dentro de uma linha do que é a realidade da área. Tá? Auditor, a certificadora mantém contato com a empresa. A empresa, conforme no tempo dela, ela faz as correções, né? Se aplicável, se ela tiver correções a fazer, e daí a certificadora vai atualizando o score dela até ela obter a certificação. De repente, ela teve uma situação que a certificadora ficou, a propriedade ficou entre o bronze e o prata. Falou, mas é pouca coisa que tem que fazer para virar um prata. Daí ela falou, me dá um mês que eu vou tomar as ações. Tomou as ações, mandou as evidências para ser verificada pela certificadora. Muitas vezes tem evidência quando é documental, pode ser até remoto, não precisa o auditor voltar na propriedade. Validou, certificou, o auditor vota anualmente, no próximo ano, né, tem um prazo para se fazer auditoria, para manter o certificado, ele volta, avalia a propriedade para manter ali a certificação Brasil Agrosustentável. Então, é uma linha semelhante à auditoria sistema de gestão da qualidade, ISO 9001, gestão ambiental 14001, mas ele é focado em requisito do agro em si. Olhando para a cadeia fora do produtor, cooperativas e fornecedores do agronegócio, tá? Nós temos aqui alguns segmentos que são atendidos, né? Que se encontram, inclusive, dentro do escopo lá no manual. Cooperativas, fornecedores ou distribuidores de insumos agrícolas voltados à criação de animal ou à produção, né, agrícola. Máquina e equipamento, veículo e implemento para transporte de insumo animal ou produção. Daí as prestações de serviço no geral, tanto na entrada, antes da produção, como pós. Entidade de pesquisa e assessoria técnica agropecuária, laboratórios, transporte de carga, computação agropecuária, seja transportar um insumo até a fazenda ou transportar a produção, e prestação de serviço complementar ao segmento agropecuário. Então, tem empresa de software interessada, empresa de aplicação defensiva com drone, e por aí vai. Se ela cumprir os requisitos que cabem ao negócio dela, ela pode ter a certificação de sustentabilidade. Ali nós temos 10 pilares, o formato de auditoria é semelhante ao da fazenda, mas os requisitos são outros. Né? Ela é um requisito mais focado para o setor industrial, empresarial e comércio. Né? Então, ela tem a parte de licenciamento ambiental, cada um com peso de 10%, gestão de resíduos, tratativa de efluente. Se eu tenho lá uma transportadora, ela tem um lavador dos veículos, o que ela faz com o efluente, como é que ela avalia, atende a legislação. Né? Parte de emissão atmosférica, ruído ambiental, a parte de armazenamento, manuseio e distribuição de produto perigoso. Então, às vezes, a cooperativa que tem a área de atendimento cooperado com a área de insumos, né? Ela tem esse item, acaba sendo relevante, porque ela tem que seguir algumas regras de incompatibilidade do armazenamento, entre outros pontos. Preparação e resposta à emergência, atenderam a demanda principalmente do Corpo de Bombeiro, que avalia o empreendimento. Gestão de recursos naturais, parte de saúde e segurança do trabalho, né, a regularização naquilo que cabe a ela, e uma parte se ela tem algum programa específico de responsabilidade social. Então, esses são os 10 pilares que são tratados no selo, na versão de cooperativas e fornecedores do agronegócio. Ela tem também a sua régua do nível bronze, prata e ouro, a diferença é que ela parte aqui já dos 70%, como toda a avaliação de conformidade evolutiva empresarial, né? 70 e 79 é bronze, 80 e 89 é prata, a partir de 90 é o selo ouro, tanto para a cooperativa quanto para fornecedores da cadeia. A empresa é auditada, mesmo formato do agro, é agendada a auditoria na organização, se ela recebe um relatório da auditoria de conformidade, aquelas não conformidades com os requisitos, ela pode contestar ou apresentar evidência, caso o auditor não conseguiu verificar amostralmente, e implementar plano de ação para fazer as adequações devidas aí, para ela conseguir a sua certificação. O certificado também possui validade anual e os requisitos são bem alinhados com os principais padrões aí entre
qualidade, meio ambiente, saúde, segurança do trabalho e responsabilidade social. Então, uma cooperativa, uma empresa em si que tem certificação 9001, ela já tem um tanto já implementado, 14001, mais um outro tanto. Então, vai de acordo com o perfil da organização e o que ela já tem implementado a nível de gestão com foco em sustentabilidade. Mesma linha que eu comentei lá do produtor, nós temos aqui, certificadora agenda auditoria, faz auditoria, a empresa especifica o relatório, faz as correções, em seguida emite o certificado de conformidade e que, em qualquer momento, inclusive nesse decorrer de um ano, ela pode tomar as ações para melhorar a gestão da sua organização e mandar as evidências para a certificadora que ela emite um outro certificado no score atual dela, no seu patamar atual. Então, essa é a linha de certificação dos cooperados, das cooperativas e fornecedores. Lá no site sba.agr.br, vocês conseguem baixar na aba de requisitos os 2 manuais em PDF. Lá nós temos detalhadamente todos os requisitos aplicáveis ao programa e, inclusive, a gente fica à disposição para qualquer informação necessária em relação ao selo sustentável, tanto nós da GCS como a CS ambiental também, para poder explicar, ajudar a interpretar, conduzir. Se vai fazer uma videoconferência explicando, também nós vamos abordar. Esse programa já está em andamento, já tem propriedades e fornecedores, alguns certificados, outros em processo de certificação, mas a ideia nossa é fazer alguns encontros, circuitos que já era para a gente ter feito, né? Mas devido à pandemia a gente segurou, para não fazer simplesmente lives, né? Remoto. Então é importante esse contato, né? Para a gente entender, explicar um pouco. Então, qualquer necessidade, a gente fica à disposição pelas linhas de contato aqui em relação ao selo Brasil Agrosustentável. Ok? Ok, muito obrigado. Ouvimos, então, as palavras do professor Cleverson Forato, da GCS, Global Certification System.